Sejam bem-vindos a mais um Mediunidade no Café, estudo do Livro dos Médiuns. Vamos iniciar fazendo uma prece. Vamos nos ligando aos nossos mentores, nossos anjos da guarda, que tanto nos ajudam nessa encarnação. Vamos nos elevando, vamos nos ligando a todas as fraternidades. Vamos até Ismael, nosso anjo guardião, e ele nos guia até Maria, nossa mãe espiritual, que nos recebe em seus braços, nos dando força, coragem, nos cobre com seu manto azul de proteção e nos leva até seu Filho, nosso Mestre Jesus. Nosso Mestre que tanto nos ama, que nos deu o seu Evangelho como norma de conduta. Gratidão, Mestre. Com todo o seu amor, ele nos conduz até Deus, nosso Pai. Pai de amor, de misericórdia, que nos dá todos os momentos uma nova oportunidade de fazermos diferente, de fazer melhor. Quanta gratidão, Pai. Em nome dessa gratidão, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Pai. E vamos recebendo o Marrem. Obrigado, Terê, pela linda oração, por tocar a alma, assim, sempre coisa muito boa. Eu quero dividir com vocês, primeiro, um agradecimento, né? Dividir o agradecimento, porque agradecimento é igual ao pão nosso de cada dia, a gente deve sempre agradecer. Primeiro, de ter a responsabilidade de falar do livro dos médiuns, algo que tem tanta relevância e tanta importância. E o quanto isso deixa a nossa mão gelada, né, que isso fique para Terê entender que a gente às vezes tem essa impressão que porque a gente faz isso há 30, 40 anos parece simples. Não é, é de uma responsabilidade importante, em especial hoje que vamos falar desse capítulo 14, que é um capítulo bem importante, onde Kardec nos traz aspectos importantes da mediunidade, né? E hoje nós vamos falar um pouco da pergunta 172, da pergunta 177, que são questões muito relevantes, e eu vou começar com vocês nessa noite aí, né, no Brasil, e nessa manhã aqui na Austrália, pensando um pouco como é essa distância e como é que a gente entende, por exemplo, justamente a mediunidade de sonambulismo. E eu já quero provocar vocês para a gente pensar o que é exatamente isso, né? Que isso se dá, de que forma isso acontece. Então, a gente pode considerar, a pergunta que eu faço para vocês, a gente pode considerar que o sonambulismo é de fato uma variedade mediúnica que tem um objetivo qual, né? Então, será que quando a gente está nesse desdobramento, que é onde o corpo se levanta, a consciência do registro daquele momento em que o corpo está em movimento fica ausente, mas o espírito está conectado, né? Inclusive o Kardec fala que é como se o espírito estivesse vivendo antecipadamente a vida dos espíritos, né? E lembrando um pouco que este médium, ele também é instrumento de uma inteligência que aparentemente ela é um pouco estranha e passiva, né? Porque você está com o seu corpo nesse movimento. Então, queria que a gente pensasse um pouco, por que que existe essa mediunidade sonambólica, né? E como que é, por exemplo, nesse momento que a Sandra, a Ana, a, a Vanessa vão estar dormindo, por exemplo, daqui a pouco elas vão dormir,
E se elas tiverem um movimento de sonambulismo, será que elas virão, por exemplo, para o outro lado do mundo, que vai estar em pleno dia na Austrália, e será que tem alguma missão a ser passada? Então fica essa reflexão. Esse é um aspecto doutrinário que o sonambulismo nos traz. E eu quero que vocês nos ajudem aqui para a gente pensar um pouco de que forma isso acontece. E aí eu quero fazer uma outra provocação, né? Lembrando que momento histórico foi escrito o livro dos médiuns e como é que hoje uma ciência que tem menos de 100 anos, por exemplo, que estuda os transtornos ligados ao sono. Nós poderíamos olhar para o sonambulismo como um transtorno de sono e olhar para outra ciência que também é super jovem e que olha, por exemplo, para os transtornos dissociativos. O sonambulismo poderia ser um transtorno dissociativo, né? Como é que nós espíritas estamos lidando com o conhecimento da espiritualidade versus a ciência que vem mostrar para a gente que, de fato, muitas pessoas têm no sonambulismo um transtorno dissociativo e que ele tem a sua relevância e a sua importância. E como é que a gente faz com isso, né? Então, a pessoa que tem sonambulismo corre risco de vida. A gente tranca a porta, não tranca a porta. Como é que faz com a pessoa que mora sozinha, né? Ela faz o quê? Ela tranca a porta, esconde a chave dela mesma. São questões assim que vai ser interessante a gente provocar para pensar de que forma isso se dá, né? E é importante, peço a vocês que destaquem a pergunta 173, porque ele traz um estudo de caso, né, isso é legal, de uma criança de 14 a 15 anos. É um estudo de caso, isso é muito legal. E ele fala assim: que também a gente precisa entender a tradução de acordo com o momento histórico da fala. Porque hoje em dia você fala assim, uma pessoa de inteligência muito vulgar e instrução extremamente escassa. Hoje, se você chama alguém de vulgar, tem um peso que em 1800 não tinha o peso que tem hoje. Porque senão vai dizer, os espíritas estão dizendo que os sonâmbulos são vulgares, ou a inteligência é vulgar. Não, né? Então, ele estava dizendo que uma criança de 14, 15 anos tem um processamento da informação X e que era surpreendente que quando ela está no estado de sonambulismo, ela traz essa capacidade extraordinária de conhecimento que não condiz exatamente com o processamento de uma criança de 14, 15 anos. Entretanto, nós precisamos lembrar de duas coisas aqui e eu faço o desafio. A criança de 14, 15 anos, ela vai fazer uma manifestação mediúnica sem que haja um registro anímico nela? Isso é possível de acontecer? Ou a gente muitas vezes vê uma criança de 7 anos com um conhecimento que dentro da teoria do desenvolvimento não caberia que uma criança de 7 anos tem, e de que lugar vem este conhecimento que ela consegue traduzir? Somente é um efeito físico-mecânico ou por detrás disso tem aquilo que nós da doutrina temos muito tudo? Então, eh, eu acho que é um ponto para a gente parar e pensar dentro dessa provocação que eu estou fazendo aí para vocês. Quando a gente vai para a pergunta 174, né, até não vou ficar muito na 173, porque eu ficaria pelo menos umas 2 horas falando pergunta por Deus, porque ela é genial, né? Ela é genial. Né, respeitar o nosso tempo. Já na pergunta 174, eu adoro esse trecho. E eu repensei, falei, não, mas eu tenho que ler isso. Pelo menos essa parte. Ele fala assim, olha que coisa incrível. Ele fala assim que a lucidez sonambúlica, então ele está falando de lucidez, que é o contrário de eu estar dissociado. É uma faculdade que se radica no organismo e que independe. Presta atenção, ela é independente e ele coloca isso em absoluta condição da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo.
Eu venho há anos numa discussão amorosa, dizendo que nós espíritas acabamos fazendo posse da mediunidade. A gente acha que a mediunidade é somente. Eu costumo dizer que nós sequestramos a mediunidade. A mediunidade existe muito antes do estudo do Espiritismo. O Espiritismo criou um método belíssimo, fantástico de estudo. Entretanto, ela acontece além da gente. E aqui ele fala isso. E ele fala assim: pode, pois, né? E hoje em dia a gente diria pode pá, os nossos jovens. A gente poderia fazer já uma adaptação de linguagem. Pode pá, um sonâmbulo ser muito lúcido e ao mesmo tempo incapaz de resolver certas questões, desde que o seu espírito seja pouco adiantado. Então a mediunidade, ela vai acontecer além do horizonte. Inteligente é o sujeito que se dedica ao estudo, entendendo que ele é medianeiro, somente medianeiro, e é por isso que eu não consigo entender espírita ainda preso na vaidade e no personalismo. Um espírita que tem profundo conhecimento, pergunto a vocês, e está preso na vaidade e no personalismo, ele de fato pode ser considerado alguém adiantado? Por isso que eu volto na pergunta que eu falei que eu ficaria várias horas sobre a vulgaridade e sobre a instrução, né? Há uma diferença de ter instrução e ter sabedoria. São coisas completamente diferentes, e aí fica também essa, ah, essa pergunta, porque no segundo trecho eu até sublinhei aquelas duas palavrinhas, leviano ou mesmo mal. Então, será que quando eu me envaideço, eu tenho profundo conhecimento, mas pouca sabedoria? Também é interessante pensar. Já na pergunta 175, ele vai falar de uma outra mediunidade, que são os médiuns curadores, né? Então, os médiuns curadores é um outro tipo de mediunidade, que cada um vai ter uma, né? E por que será que eles são usufrutuários dessa condição? Por que que alguns médiuns vêm com esse aspecto, né? Então, ele fala assim, ele tanto é que ele chama isso de gênero de mediunidade. Olha que interessante. É como se a gente, no momento que a gente vive com tanta discussão sobre gênero, a gente não tem preconceito com médiuns com diferentes gêneros, né? A gente não tem, porque eles têm mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Então, quem consegue ler com sabedoria não discrimina. Não discrimina porque sabe que cada ser humano vive a sua mediunidade de acordo com aquilo que ele está precisando. Então, esses médiums, eles têm o dom, vamos dizer assim, que de curar simples toque. Ele dá um toque. Ele pode fazer a cura pelo olhar, pode fazer isso por um gesto. Então, para vocês, poderíamos dizer que pessoas que fazem a cura através do passe, seja pela imposição de mãos, seja pela sistematização do Edgar Armand, ou seja pela fluidez de luzes, ou apenas peço permissão e licença poética para citar a minha mãe aqui, que é uma católica apostólica romana, casada com um muçulmano, e aproveitar que estamos no mês do Ramadã, e que não acredita em espiritismo, mas ela pega lá o terço dela e diz assim: eu vou orar por você, viu, Sandra? E aí a Sandra dali a pouco fala: nossa, passou minha dor de cabeça. A gente poderia colocar essas pessoas como sendo médiuns curadores? Será que o magnetismo ele tem preferência e ele é também um sequestro somente das casas espíritas? E estes que estão pelas ruas a olhar os seus irmãos com amor, serenidade e benevolência, também não tem o seu magnetismo, né,
como um verdadeiro tratamento e como ajuda, usando desse fluido e desempenham este papel belíssimo que está a serviço de acolher e ajudar a todas as pessoas. Eu todas as vezes que eu falo de mediunidades, eu vou sempre lembrando do Padre Júlio, né, porque eu acho que ele deve ter várias mediunidades. E era uma coisa super interessante, porque um dos ajudantes do Padre Júlio é um sheik muçulmano de uma igreja, de uma mesquita que tem lá no Paris. E pelo que me consta, ele toca as pessoas e as pessoas se sentem bem. Poderia um sheik islâmico ser um médium curador? Eis aí mais uma provocação que eu faço a vocês, né. E aí, se você quiser ter um deleite, e aí eu vou fazer uma brincadeira com os meus amigos que estão aqui, não vale colar da pergunta 176, porque lá na 176 vem aqui as respostas que os espíritos deram, né. E aí cada pergunta é belíssima, né. A gente pode considerar essas pessoas dotadas de força magnética como formado uma variedade de médiuns? Não, né, já fala: "Não, há o que duvidar", né. Então, eu convido você para na sua casa, para que cada um possa ler esta primeira, esta segunda, essa terceira, essa quarta, essa quinta, essa sétima, essa oitava, até a nona pergunta. E aí eu acho tão bonito, porque às vezes a gente fica tão preso na forma e na maneira que a gente perde a essência. E lá na pergunta, a nona pergunta, ele fala assim: haverá para isso alguma prece mais eficaz do que outras? Sabe o que é que ele diz? Porque a gente faz tanta superstição para rezar, que eu fiquei anos, né, estudando. Eu lembro do meu primeira formação na seara, 1989, né. E aí depois só de 10 anos que eu falava: "Por que que a gente sempre ora dizendo 'vamos então'? Por pra onde que a gente vai, Jesus amado? A gente não pode ficar então? Por que que nós temos que ir então?" E a gente vai repetindo essas coisas por conserva. Aí depois, da 50ª vez estudando o livro, somente a superstição pode emprestar virtudes quaisquer a certas palavras, e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias, preservando fórmulas. Falei: "Meu Deus do céu, na 50ª vez eu descobri que eu sou ignorante, mentiroso sem ter intenção de ser, e eu fico criando ideias embasadas em nada", né. Então é uma delícia o estudo da mediunidade, então gratidão pelo convite, porque a cada convite me ajuda a ser menos ignorante, porque quando a Silvana me convida, ela me dá tarefa para fazer. E eu não sou bom cumpridor das tarefas que ela pede, devo bastante para ela, mas isso eu resolvo com ela, né. Indo para a pergunta 177, para vocês terem bastante tempo e poderem responder, já que eu falei que eu ia fazer igual a Sandra, mas a Sandra faz só 5 perguntas, a pessoa aqui já fez 10.870 perguntas, né. Quem com 5 fere, com 50 será ferido. Então, a gente vai falar de uma característica que é da mediunidade, de até ensaiei para falar essa palavra, pneumatografia, pneumatógrafos, Jesus amado. Imagina esse ser humano que se alfabetizou em língua portuguesa com 16 anos ter que falar um negócio desse. Esta é uma aptidão para você obter uma escrita, mas o Kardec, que era um curioso e um estudioso, fez isso, né. E o fato de eu ser um médio escrevente não me qualifica a receber essa faculdade. Ela é muito rara, né, e ela provavelmente ela vai se desenvolvendo pelo exercício. Então, um estudioso pode fazer isso. Eu vou negar até a morte que eu já fiz esse estudo várias vezes, com objetivos específicos, em comunidades específicas, com trabalhos específicos que eu faço. E às vezes vem. E aí eu fico muito feliz que eu já descobri que nem tem a ver comigo,
mas com alguém que trabalha comigo. Então, percebe? Não adianta eu ter vontade se não tenho médium, né? Porque eu fui testando. Testei com a Vanessa, não ia. Testei com a Terê, não ia. Testei com a Silvana, não ia. Testei com a Sandra, também não ia. Testei, falei, não é possível. E toda vez que a Carla estava lá, o negócio acontecia. Eu falei, descobri, é a Carla que é a danada do negócio, né? Mas para que que isso? Isso é importante para a gente fazer por curiosidade? Não. E somente recebemos aquilo para aquela comunidade, que eu aqui, por uma questão de ética, não vou citá-las, e países que eu não posso citar, que precisavam ser convencidos de que isso existia. Imaginem quantos irmãos ainda vivem em guerras, ainda vivem em conflitos, e que para um soldado que está prestes a cometer um infanticídio ou um suicídio em nome de uma causa maior, poder receber uma mensagem de alguém, a relevância disso. Então, a mediunidade não é uma curiosidade, e nem eu vou colocar uma folha lá no envelope e deixar na gaveta ou deixar naquele local de conflito, esperando, ai, vamos esperar porque vamos ficar curiosos. Não, tem que ter um propósito. Então, ela é rara para aqueles que estão já na compreensão de que a escrita pode ter várias formas de acontecer, mas ela ainda é de grande utilidade e nem pode estar sendo campeada somente nos campos das casas espíritas, mas ela pode acontecer. Diante disso, eu pergunto: seria isso uma generosidade do alto, uma generosidade dos bons espíritos? E como nós, enquanto espíritas, poderíamos utilizar isso mais em momento em que o ódio impera no planeta Terra? E o convite para o duelo vem acontecendo, poderíamos ser usufrutuários de mensagens vindas do alto com o propósito de cessar esta violência contumaz que insiste em nos rodear e convido a pensar se muitas vezes vocês não se percebem também, mesmo que seja no silêncio de não compartilhar com ninguém, prisioneiros do convite ao ódio. Eu não escolhi o ódio porque eu concordo com Mandela. O ódio é um fardo pesado demais para carregar. Então, entre matar e morrer, eu acho que vale a pena sempre morrer na certeza de que poderemos voltar como espíritos para ajudar a encaminhar aqueles que estão na escuridão. Então, agora é com vocês e podem nos ajudar aqui a entender. Muito obrigado, minha gente. Realmente, uma das perguntas caprichou. Mas eu gostei muito dessa sua nona pergunta, que você disse se podia um sheik islâmico ser um médium curador. Na minha visão, obviamente, né? Eu acho que todos nós temos essa potencialidade. Ele não é pertencente, como você perguntou na oitava. Eu não sei se eu peguei todas as perguntas que você falou, porque você foi falando e eu fui escrevendo assim, às vezes eu pegava metade das perguntas, né? Você perguntou se o magnetismo não tem preferência ou é sequestrado, tem preferência ou é sequestrado pelas casas espíritas. Bom, eu penso que os espíritas, por estudar, por conhecer, e muitas vezes eu acho que não é por nada de nenhuma nenhum sentimento negativo, mas simplesmente pelo fato de ser despertada por uma realidade que não conhecia. Vou dizer isso pelo meu caso, vamos dizer assim. Eu venho da Igreja Católica, né? E estudei em escola católica, e para mim nunca entendi nada de nada, né? E eu sabia tudo, mas não sabia nada. Então, quando eu entrei na doutrina espírita, o que me encantou foi que aprendi muitas coisas. Fui descobrindo, né, a vida, fui descobrindo porque eu estou aqui, então fui descobrindo uma nova vida. Então, assim, eu acho que muitas vezes, por esse conhecimento que vamos adquirindo com a doutrina espírita, que é tão esclarecedora, confortadora, nós começamos a
nos deixamos pensar, né? Que somos donos daquele contexto. Como você falou, não somos, tudo isso já existe há milhões de tempos, e quanto mais, por isso que é interessante muito nós estudarmos, para que nós possamos nos colocar, né, aonde realmente é o nosso lugar. Mas eu acho assim, o magnetismo, ele pertence a todos nós temos o dom de cura. Todos nós temos uma potencialidade grande. E ele depende muito da nossa vontade e da nossa fé. Né? Quando nós, como diz a sua mãe, reza o terço, aí eu vou dizer assim, quando meus filhos eram pequenos e ficavam doentes, eu passava a noite assim com febre, né? Não era espírita, tá? Era católica, com a mão na cabeça deles, rezando para passar, para ajudar. Era uma coisa instintiva. E realmente eles iam, a febre ia cessando. Então, esse dom todos nós temos, se nós temos essa fé, esse amor, essa vontade de ajudar. Então, eu acho que ele não tem preferência, não, muitas vezes nós sequestramos, não por maldade, mas assim, eu falei, por um deslumbramento do conhecimento que não tínhamos, e que sim, o seu sheik islâmico, ele pode sim colocar a mão em quem ele quiser, e quem me dera um dia colocar minha mão e ir curando todo mundo que eu encontrasse no meio do caminho. Penso, essa é a minha opinião, né? Agora os amigos aí que falam a deles. Eu concordo com a Sandra, né? E tem aí o início dessa parte aí que a gente conhece, e tem o Mesmer, né? Que questão do magnetismo, mas vamos mais atrás. Jesus nos mostrou como curar pelo magnetismo usando seu fluido. Então e ele sempre dizia: a sua fé te curou. Como o sheik pode curar, o evangélico pode curar. E nós tínhamos, até um tempo atrás, deve ter algumas regiões do Brasil ainda, as benzedeiras. E muitas mães levavam as suas crianças para uma dorzinha de barriga, alguma coisa, né, que não estava tá chorando demais, para poder fazer rezar. E esse rezar o seu fluido, é um magnetismo que está sendo doado para aquela criança ficar mais tranquila. Então, isso não pertence ao espiritismo, pertence a todos. E de formas talvez diferentes, todos utilizam. Eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Mas, Maher, eu quero ir lá para o comecinho, naquela primeira perguntinha lá que você falou a respeito do médium sonâmbulo. E eu achei bem interessante você lembrar, não é, a respeito do rapaz de 14 anos, primeiro mostrando realmente que nós temos realmente a possibilidade de, quando em estado sonambúlico, usar a experiência já adquirida em outras encarnações e trazer realmente uma lucidez para eventualmente colocar, porque Kardec faz bem a distinção aí, né? Ele faz a distinção do sonâmbulo, que fala a respeito daquilo que ele, através da lucidez do desdobramento, vai falando da sua experiência pessoal, a nível diário, que ele está simplesmente passando a mensagem de alguém. E aí ele faz bem a diferença quando ele mostra que até mesmo o sonâmbulo pode ir respondendo às perguntas que são feitas. É quando ele dá o exemplo do rapaz de 14 anos, mostrando realmente a experiência dele, que poderia eventualmente identificar uma enfermidade, mas sem condições de dar o medicamento, porque o medicamento já era por intermédio de um espírito e não dele propriamente dito.
E você falou a respeito da ignorância. Todos nós somos ignorantes, não é? A gente tem a pretensão de querer saber alguma coisa e não sabemos realmente nada. Você mesmo lembrou que cada um, quando estuda, percebe coisas que não havia percebido. E você levantou questões aqui que realmente nos tocam bastante, que nos faz refletir, que é quando você coloca aqui, você fez a pergunta, né? Por que existe um médium sonambúlico? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Sempre tem uma razão, sempre tem um motivo. Mesmo que nós não saibamos identificar hoje, mas com certeza nós vamos identificar a qualquer momento. Vou deixar um pouquinho para os outros falarem também, né? Estou falando. Eu ainda estou processando as 950 perguntas, mas vamos lá, tentar. Eu acho que todo o segredo de tudo que você levantou para a gente, Maher, é a gente ter a humildade de debruçar e estudar para entender a nós mesmos, né? Porque a mediunidade se trata de uma faculdade natural nossa. No meu ver, assim, a mediunidade é uma só que nós temos aspectos que nós acionamos em determinados momentos, características orgânicas que nos levam a ser de uma forma ou de outra. Eu posso ter audiência, eu posso ter evidência, o sonambulismo. Então, o sonambulismo é a questão do afastamento do nosso espírito, o afrouxamento com essa ligação da matéria. E a questão do sonambulismo, ela pode ser tanto provocada por nós mesmos, como ser induzida por um espírito que possa estar, por exemplo, necessitando de um médium audiente que não tem ali no espaço. Então, através dessa hipnose, vamos dizer assim, que ele provoca o sonambulismo em nós, ele pode acionar algum tipo de audiência que está sendo necessária ali naquele momento, naquele local, para passar uma mensagem, para confortar alguém, para escrever alguma coisa. Então, são questões que a gente tem que entender cada passo, né? Como que eu ligo, como que eu desligo, mas tudo absolutamente tem autorização do Pai, da espiritualidade superior. Nada acontece sem um propósito útil, verdadeiro e que vai ser bom para alguém, nem que seja para nós mesmos, né? Para a gente aprender, porque às vezes isso nos perturba. Você falou ali dos transtornos, né? Eu fui até olhar, né? Porque eu não sei, não domino essa área aí. Transtorno dissociativo. O que é transtorno? Transtorno é algo que te incomoda, que te causa um incômodo. Se você tem um transtorno, você vai procurar solucionar. Do sono, o que é? Você não consegue dormir? Por que você não consegue dormir? Qual que é a questão? Porque tudo que acontece conosco, que a gente não entende ou não consegue lidar, se nos incomoda, nos impulsiona a buscar uma resposta, né? Se não está incomodando, a gente vai levando e fala, deixa quieto, acontece de vez em quando, não tem problema, não vou falar nada, não vou fazer nada. Então, a gente tem que debruçar para estudar, para entender como isso funciona. Porque se está causando um transtorno, eu tenho que compreender algo, eu tenho que saber lidar. Para que isso está acontecendo? Eu posso usar melhor? Eu não posso? Eu costumo sempre brincar, quando a gente fala, por exemplo, muitas vezes de evangelho no lar. As pessoas têm muito bloqueio. Ah, não, o evangelho no lar tem que ser... Fala, peraí, o evangelho no lar de quem? Não é seu? Então você faz do jeito que você quer, porque é o seu lar. Ai, mas é que vocês falam que não pode, eu gosto de ter um terço lá para fazer. Isso te liga com Deus? Eleva o seu pensamento? Te conecta com a espiritualidade superior? Usa o terço. Usa a imagem. Não importa. Estudando e caminhando, a gente vai descobrir que a gente não precisa disso para fazer a ligação. Mas, por enquanto, eu preciso, então usa. Até você não precisar mais. Que é exatamente o final maravilhoso da questão 9 que você falou para mim, que ele falou. Mais da fé que foi pensa no uso da fé. Não é a fórmula que funciona, é você acreditar que a fórmula funciona. Então, se eu digo que é, para mim é, então será. E se eu digo que não é, não vai ser. Nem que Jesus aparecer e falar que vai, não vai, porque eu não acredito. Eu não me conecto, eu não me coloco nessa ligação. Então, são questões que a gente tem que caminhar aos pouquinhos. Porque o livro dos médiuns tem quantos anos? Não tem 200. O evangelho tem quantos? 2000? O que nós entendemos de cada um? E, principalmente,
o que nós estamos fazendo com o pouco que a gente entendeu? Nós estamos vivendo ou nós estamos guardando para um dia? Na questão do sonambulismo tem transtorno na vida, o estudo é fundamental, mas tem também a questão da elevação moral. Se você, a sua conexão do como que está o seu pensamento, porque aí tem nós podemos atrair quem tem essa faculdade de sonambulismo, espírito mentiroso, leviano e mau. A questão da proteção, além do estudo, é como está a nossa elevação moral. Aí nós caímos também no espírito preso à vaidade. Tem profundo conhecimento. O espírito pode ter, aquela pessoa, um profundo conhecimento, mas a moral não está indo ao mesmo tempo. Seu intelectual pode ser muito desenvolvido, mas sua moral não. Então, isso também é um fator que vai nos dar a questão se vamos cair na vaidade, de querer achar que somos a última bolacha de chocolate no pacote, ou não. E nós vemos assim, exemplos, que a gente até falou a semana passada, do livro de André Luiz. Quantos espíritos vêm reencarnar aqui na Terra, tendo uma missão importante, mas a vaidade o leva a falir na sua missão mediúnica. Ok? Sabe que, escutando tudo que vocês disseram, e assim, o Maher gostou, Sandra, de assumir esse papel, e agora a gente vai ter que tomar cuidado. Na próxima vez tem que fazer um vestibulinho antes para poder fazer o vestibularzão de hoje. Eu gostei muito que, ao abordar essa parte da intelectualidade, da moral, na verdade, as duas podem nos fazer perder. E a gente só pensa que a intelectual faz perder. Aí todo mundo dirá, não, se você está seguindo a moral, você está tudo de bem. Não, não está, não. Porque você pode achar que você está seguindo uma moral que é verdadeira e não é. E aí eu acho que quando você fez as provocações, foi nisso que eu fiquei, sabe? Eu fiquei assim, puxa, a mediunidade, ela... Bom, primeiro, eu acho que essa distinção que foi feita, que todos são médiums, e existem médiums que trabalham, que desenvolvem, que são os tais ostensivos, já é a primeira questão, quando você fala num padre, todo mundo é médium. O planeta inteiro está habitado por seres humanos que são espíritos que têm faculdade mediúnica, ponto. Dito isso, a tua provocação faz pensar que os espíritas se arvoraram do dever moral. E aí, através da intelectualidade, que estão perdendo a estribeira do uso da mediunidade. Porque daí você perguntou qual a finalidade. Qual a finalidade de ser médium? E claro, né, vocês abordaram, vocês já falaram sobre isso, já foi falado antes. Mas aí talvez eu não sou tão útil e não uso com finalidade para a moral, porque eu me arvoro no direito de dizer que eu sei o que é. E aí é que eu me perco dentro desse aspecto, que não é só da inteligência. Por quê? Você citou, Tere, a benzedeira. As benzedeiras continuam existindo. E que estudo tem uma benzedeira? Nenhum. Mas são médiums de mão cheia. Então, acredito que uma mãe pode não ter frequentado um banco escolar e nem universitário, mas quando ela faz o que a Sandra disse, que é colocar a mão sobre o seu filho, ela está, sim, colocando toda a energia, porque um médium curador não precisa ser um médium ostensivo de cura. Ele simplesmente pode ser aumentada a sua força, magnetismo, e essa energia, com a fé,
é que vai levar. Então, eu gosto muito quando essas provocações fazem pensar no papel que nós estamos fazendo, inclusive hoje aqui. E é isso que eu acho que mais assim me deixa feliz. Então quer dizer que eu não estou sendo eficaz nem na minha mediunidade, nem na minha intelectualidade, nem na minha moralidade, se eu não paro para fazer um momento como esse. Se eu não tenho a oportunidade de fazer uma troca, porque é aqui que daí eu amplio. Eu podia ter lido sozinha, certo? E não ter esse momento de estudo. Mas aí quando eu li e agora eu escuto várias outras. Oi, espera um pouco aí, espera um pouco aí. Que parte foi que eu perdi? Que parte foi que eu me perdi? Então, assim, fantástico. Tem mais aí, mas que provocações boas, hein? Você pode falar, tá, Maher? Você pode dizer o que você quiser, tá? Você pode até provocar mais ainda nós, se você quiser, tá bom? Eu estava quietinho com medo, assim, falei, não sei se eu posso ou não posso falar, né? Mas eu acho que só veio complementar, né? Porque quando a Sandra, por exemplo, fala da do nosso sequestro até inconsciente, né? Não é, porque às vezes a gente toma posse da falta de conhecimento, né? Quando Jesus nos convida para dizer conhecereis a verdade, ele não cria uma verdade absoluta, né? E pouca gente sabe disso, mas a tradição que ele vinha, e eu sou próximo dessa tradição oral, né? Uma das ideias da tradição oral era justamente que o conhecimento fosse passado de gerações em gerações, sem a interferência da interpretação da escrita, né? Porque o medo era que se adulterasse a escrita, o que não funcionou muito, porque também, se a gente entender que mesmo aqueles que traziam na sua oralidade subvertiam a informação. Então, a gente precisa entender, e é isso que eu acho que ficou para mim também na fala da Tere, na fala da Ana, da Vanessa e da Silvana agora, de que a gente tem que ter um leque gigante de estudo, né? Eu lembrei de algumas coisas à medida que vocês foram falando, né? Porque quando Jesus senta com seus discípulos e fala: bom, gente, eu vou dar uma saída, vou tirar umas férias, e que não é nada disso, mas ele vira e fala assim: vão agora e curem. Pô, ficou desesperado. Simão entrou em pânico. Rapaz, eu nem ando direito. Como é que você vai dizer que eu vou curar alguém? Olha que interessante. Se eu tenho algum tipo de deficiência no corpo físico, e lembrem que a deficiência pode ser físico no campo mental, e aí, Vanessa, que eu falo dos transtornos psicológicos, que eles estão no campo físico, não no campo etéreo, porque tem gente que ainda acha que transtorno psicológico está no campo etéreo, está no cérebro, está no subcórtex, está no neocórtex, né? É importante saber disso. Ele fala, mas vão e façam, e eles saem e começam a fazer curas igual a Jesus. E a história de que Jesus fala: gente, vocês podem ser igual a mim e até melhor do que eu. Basta que essa beleza de que Jesus vive numa região em que não há verticalidade desta história que a gente herdou um pouco da Europa, que tem essa coisa do rei e do detentor do saber. E é por isso que se queria imputar a Jesus um reinado ou uma divindade. E ele não aceitou nunca, porque ele entendia e via as mediunidades de cada um e favorecia. E é por isso que ele, Sandra, não tinha preocupação com o gênero, porque justamente a mulher do poço de Jericó, que hoje seria chamada dos nomes mais feios em pleno 2023, foi aquela que mais trabalhou e com anos mais adeptos a Jesus e se tornaram mais devotos de Jesus do que os próprios daqueles que ele são os doutores da lei. É muito interessante. E aí o que a Silvana falou faz sentido, essa ideia do equilíbrio entre uma coisa e a outra. Eu estive, quando eu vi, porque a gente também tem um outro preconceito, né, com médiums que
e cobram, né? E eu costumo dizer o seguinte, é muito interessante porque eu jamais cobraria por nenhum tipo de mediunidade, mas eu tenho uma vida tranquila, tenho um trabalho, tenho casa, posso viver. Quando eu estive em Moçambique, e tanto em Moçambique tem muita figura do curandeiro, né? O curandeiro é um médium, por incrível que pareça. E aí me recebeu, né? Um bichinho me pegou lá e ele me recebeu. E ele me curou. Eu não sei dizer para você como é que ele conseguiu, porque estava com uma ferida bem feia, nem cicatriz ficou. De vez em quando, até toda vez que eu falo, eu vou lá olhar de novo para ver se a cicatriz sumiu. E ele cobrava. E aí eu conversei com ele. E aí ele foi me mostrar que aquele era o trabalho dele e era a única fonte de renda que para ele e os seus 7 filhos eles poderiam se alimentar. Estaria, pergunto a vocês, este médium pegando o dinheiro somente para o enriquecimento ou era para a alimentação? Passado um tempo, voltado para um outro período, eu descobri, sem ele me contar, que tinham pelo menos 20 famílias que ele alimentava naquele lugar onde impera a pobreza. Então, isto me causou uma curiosidade de pensar um pouco, será que nós também não somos preconceituosos com diferentes tipos, Sandra e amigos, de mediunidades que não estão muito dentro daquele escopo que a gente conhece de mediunidade, né? E eu descobri em outro lugar, e esse por uma questão de segurança não posso dizer, um que enganava um grande líder daquele lugar, oferecendo curas, e me lembrou um pouco daquele costureiro que costurou para o rei uma roupa que não existia, né? E ele pega dinheiro e este líder X dá um monte de dinheiro para esse curandeiro e ele, sem ninguém saber, e ele nega até a morte, né? Ele distribui esse dinheiro. Então eu fiquei pensando, é possível, então, usar a mediunidade para fins de justiça social? Será que isto é aceitável do plano espiritual? É uma questão para a gente pensar um pouco. Tem que lembrar de Jesus, né? Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. A gente tem sempre que debruçar e analisar. Se tem uma coisa que a gente não pode falar como verdadeiros espíritas, é sempre e nunca. Vamos avaliar a situação, o contexto, porque o propósito era o quê? Um propósito de auxiliar. Auxiliar o próximo a comer, a sobreviver. Ele não estava fazendo um uso próprio. Então, são questões que a gente tem que debruçar para avaliar. Não dá para a gente bater o martelo e julgar uma questão vendo um aspecto da coisa. A gente tem que se debruçar sem julgar, né, que é a parte mais difícil, que a gente já julgou. Ah, como assim? Não pode vender mediunidade. Fala, tá bom, então vamos colocar no contexto. Ah, não, mas veja bem, esta situação, aí é diferente, né? Aqui não é aquele aí é diferente que a gente usa só quando é alguma coisa que a gente está fazendo, né? Mas você não falou que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo? Não, mas peraí, mas aí é diferente, né? Porque eu estou fazendo para mim. É bem o contrário do que você está relatando para a gente, né? Que a mão direita não sabe o que está fazendo a esquerda. Até Jesus oficializou esse ato que eles fizeram. Aí eu respondo a sua, desculpa. Pode falar, Flávio. Pode falar. Não, esse caso que o Maher falou, logicamente pegou eu de surpresa, né? Porque para mim cobrou, tô fora, né? Aí que tá, a gente não caso que ele sustentava 20 famílias, o único meio de sobrevivência. Isso aí serve para nós o quê? Temos que nos aprofundar mais, né? Não tem outro jeito. Essa aí me pegou de calça curta. Aí eu vou responder essa pergunta com uma outra pergunta, pode? Então, eu vou perguntar assim para você: quem será mais prejudicado? Quem está sendo mais prejudicado? Ele, que usa o dinheiro para ajudar o próximo,
ou nós que usamos a nossa língua para ouvir tudo que temos, vai? Nós que o julgamos, que condenamos, né? Que utilizamos de tudo que temos para poder ajudar ele. Quem será mais prejudicado com esse nosso preconceito? Eu não digo nem que seja só um preconceito, sabe? Nós somos assim, como você falou agora há pouco, nós estamos levados, né? Crenças, né? Acreditamos que se fizermos tais movimentos, nós vamos despertar a nossa fé, nós acreditamos ainda em muitas coisas que precisamos desmistificar dentro de nós mesmos, né? Mas aí eu te pergunto, né? É para pensar também quem será mais prejudicado. Quer dizer, cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha, mas num caso desse, é como o Flávio falou, nós sempre somos. Nós, aliás, aprendemos a doutrina espírita, que Jesus nos fala, né? Nós aprendemos, dê de graça, que de graça recebeu, né? Mas até que ponto, né? Qual é a graça que a pessoa está fazendo? Ele está fazendo graça ou eu que estou fazendo graça, julgando a atitude dele? Tem uma coisa que o Maher falou, é muito fácil a gente que tem trabalho, está numa boa vida e julgar, né? É muito fácil ser orgulhoso porque você tem dinheiro, né? Não leva desaforo para casa. É muito fácil. Mas esse médium que cobrava, num lugar muito pobre, você vai julgá-lo. Viu a situação como que é? É um alerta, né? Eu vou responder, né? Não Deixa eu sei se... só fazer uma Claro, claro. colocação, né? Desculpa, Acho que Tereza. nós estamos num planeta Terra, nós somos muito crianças espirituais, nós temos muito defeito. Então, não temos a verdade absoluta. A verdade absoluta pertence a Deus apenas. Então, nós estamos num crescimento e aprendendo. Então, julgar essa pessoa, ou mesmo uma dessas benzedeiras, elas não cobravam, mas normalmente elas recebiam ou recebem algum tipo, é um pão que foi feito, é alguma coisa, porque são pessoas simples que têm necessidades, que precisam comer. Essa eu acho que é a grande problema, né? É o comer. Eles têm a boa vontade de fazer, mas e aí? Como que eu vou me sustentar? É interessante, né? A Sandra falou quem... Como é que é, Sandra? Mesmo me ajuda? Quem é mais... Esqueci a palavra. Abre o teu microfone. Pergunta assim: quem nessa situação É ficará mais prejudicado? quem ficará mais Ele, prejudicado? Isso. é, A palavra é prejudicado. Sumiu a palavra prejudicado. Eu sou uma pessoa que eu tenho zero a reclamar, porque Deus me deu nessa encarnação a bendita oportunidade de nascer no islamismo, ter um pai islâmico que casa com uma mãe católica, e que depois o espiritismo da Seara Bendita, sabendo que eu era muçulmano, nunca sofri nenhum preconceito por nenhum cidadão da Seara Bendita, mesmo sabendo que eu tenho a moral islâmica. Mas a melhor coisa que eu aprendi no Islã é que Deus é clemente, misericordioso, generoso e bondoso. Eu sei que vocês no Oriente têm uma visão do Islã terrorista. Vocês não conhecem o Islã sofista, o Islã puro, né? Então é até estranho eu falar isso. Mas olha só, ninguém sairá prejudicado, porque Deus é clemente, misericórdia, generosidade e bondade. Mas também Jesus disse: aos que muito têm, muito vai ser dado, e muito será cobrado. Então, no nosso tempo de ignorância, e me agradou profundamente o depoimento do Flávio, me acalma a alma. Ele diz: me pegou de calça curta, eu nunca antes tinha pensado nisso. Não há pecado, porque Deus nos protege no nosso tempo de ignorância. Ignorância significa ignorar aquele fato, né? Eu também, Flávio, fui pego, porque eu também achava que não tinha nenhum problema. Mas olha só, a mediunidade acontece na música. E é por isso que eu escuto a mediunidade dos músicos, né? Então,
Quando o Caetano, eu fico, e um pouco para responder ao Flávio também, o Caetano fala assim: quando você for convidado para subir no adro da fundação da casa de Jorge Amado, para ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, dos ladrões mulatos e outros quase brancos tratados como pretos, só para mostrar aos outros quase pretos. E são quase todos pretos, como é que preto, pobre e mulato, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados. Uau! Quando eu leio isso, eu tenho vontade de terminar esse capítulo dizendo que assim seja. Porque é um convite, por meio da música, para a gente não julgar nunca. Por isso que eu citei da minha trajetória nas religiões, e também lembrando que os judeus são meus primos de primeiro grau, e a Torá tem mais de 5.000 anos, né? Para a gente entender de que o conhecimento é de acordo com o que a gente tem nesse momento. Mas a gente tem que voltar e ler de novo, e estudar de novo, e ler de novo. Então, quando a gente tem conhecimento e persiste na xenofobia, na misoginia, porque é muito engraçado o espírita misógino. É engraçado o espírita com xenofobia. É engraçado o espírita com homofobia. Ou o espírita que diz nós contra eles. Não faz sentido, porque somos todos da mesma família, né? E aí, para não deixar de falar de música, aí como é que você vai me dizer se isto não é mediúnico? Quando o moço, o Bituca, lá em Minas Gerais, vira e fala assim: mande notícias do mundo de lá. Diz quem fica. Me dá um abraço. Venha me apertar, estou chegando. Coisa que gosto é poder partir sem planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Olha a fé. Por que eu volto quando eu quero? Porque vocês acham que quando tem um monte de gente que quer desencarnar para ir para o céu. Eu não vou para o céu, vou ficar fazendo o que no céu? Quero ir no inferno. Porque imagina que lá no inferno vai ter um monte de gente, meus amigos que estão lá no inferno porque se perderam. Quero ir lá, voltar para trazer eles junto. Imagina, eu vou perder um amigo lá, né? Por quê? Porque todo dia é um vai e vem. Então, sabe, Flávio, o bom de ter vivido no islamismo é que eu pelo menos garanti o mármore do inferno. Pelo menos não vai ser também um inferno danado. Vai ter um mármorezinho para eu deitar lá. Quente, mas eu vou deitar. Porque prejudicados ficaremos se não aceitarmos o entendimento de que a mediunidade é um presente da divindade para a gente amar todos, todos, todos o tempo inteiro e compreender a plataforma da estação, porque é isso, a gente vai e vai para quantas vezes precisar para poder se ajudar ajudando o outro. Porque a gente se ajuda ajudando o outro, a gente não ajuda o outro. A gente se ajuda. Então, obrigado por a gente poder estar fazendo essa provocação no livro dos médiuns, que tem cada detalhe, cada pergunta que você lê, relê. E obrigado a vocês que fazem esse trabalho todas as semanas, dando às pessoas a possibilidade de refletirem sobre o que parece ser aquele livro que a gente já leu. Não, vale a pena ler ele de novo. É isso. Eu acho muito bacana que, assim, conexões, né? A partir do momento que a gente se predispõe a pensar que tudo faz parte de tudo e do todo, a gente começa a conectar as coisas. E por que que isso é importante? Porque aí eu lembrei, de novo, e eu não sei, nós trabalhamos lá no Viajando com a alma e moral. Que é necessário, e aí você diz assim, você nasceu nessa cultura que vem e que dá origem a tudo que nós temos hoje como formas cristãs de viver, porque não tem jeito, é o islamismo que dá fundamentação ao judaísmo, que dá fundamentação a todas as crenças.
mas principalmente porque Jesus foi o maior revolucionário que pisou nesse planeta. E ele usou da mediunidade como uma forma de mostrar para nós que você deve ir a todos os cantos que precisam dela. E que momentaneamente a gente não vai saber usar, ou já não soube usar muito pior em outros momentos. Mas que agora estamos tendo uma oportunidade de fazer essas conexões. Não só estamos aqui, esse programa vai passar no sábado, nós estamos na terça-feira à noite aqui em São Paulo, Brasil, Brasília. Maher está na Austrália, agora 11 horas da manhã do dia 12. Vou dizer a data, fica ruim, porque todo mundo vai saber que foi gravado antes. Gente, é conexão. É o momento que nós podíamos. E aí eu pergunto, né? Será que nós, sabedores do que podemos, ainda nos mantemos na ignorância, que a Ana falou, simples ignorantes, porque é mais conveniente? Aí sim, eu acho que quando a Sandra fala, esse é o maior prejuízo nosso, de ainda nos mantermos atrelados a preconceitos, pré-conceitos. Então, você não tem um conceito, você fica ligado a uma coisa que não serve mais, e aí, realmente, fica estranho se dizer cristão. Fica estranho se dizer cristão, quiçá espírita. Então, eu agradeço muito pela oportunidade de hoje e, com certeza, a continuidade de nosso estudo é para nós mesmos, então. Mas o estudo de nossa parte, de nós, como conexão desse todo. Gratidão por essa oportunidade. Só, viu, Maré? Só uma coisa. Nunca tive preconceito do Islã, tá? Nunca entrei nessa, desde o início. Tenho certeza, Flávio, né? E eu nunca senti esse preconceito, super interessante. No Brasil, nunca senti. Já senti em muitos lugares, mas no Brasil nunca, que é uma graça, né? E aí, em cima do que a Silvana falou, primeiro quero muito agradecer o convite, desejar uma ótima noite para vocês. Se vocês estiverem sonambulando, vem me encontrar, eu vou adorar, não vou nem reclamar, vai ser uma alegria, né? A Austrália despertou a vidência em mim, eu já entendi qual é a missão disso, então vou ficar bem feliz de ver vocês aqui. Quiser desdobrar, quiser fazer bicorporeidade, vou amar encontrar vocês. E a Silvana falou uma coisa que me lembrou uma música, e a mediunidade dizendo assim: diz o poeta, o artista tem que ir aonde o povo está. Por isso que eu canto a qualquer hora, em qualquer lugar. Então seja um médium a qualquer hora e qualquer lugar, seja curador a qualquer hora e qualquer lugar. Não espere e não perca a oportunidade na rua, na África, na Ásia, na Europa, na Oceania. Não perca a oportunidade de fazer a cura e esperar o dia da cura, porque todo dia é dia de curar. Todo dia é dia de amar, todo dia é dia de ser médium. Na casa espírita tem a adequação? Sem sombra de dúvida, mas diante daquele que precisa de pão, não há tempo de esperar. Talvez aquela seja a única oportunidade dele comer aquele pão. Dê pão para quem precisa de pão e água para quem precisa de água. Que assim seja. Obrigado, gente querida. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos essa oportunidade. E com o nosso coração bem, assim, triste, né? Estamos hoje encerrando esse estudo tão proveitoso, esse estudo tão maravilhoso, com tantos esclarecimentos e ideias fantásticas. Nós agradecemos imensamente essa oportunidade que nos foi dada por Deus nosso Pai, de estarmos aqui mais uma vez reunidos em torno desse estudo sobre o livro dos médiuns. Agradecemos a presença do nosso convidado especial, Mário. Agradecemos aos nossos mentores que estiveram conosco, ao mentor do nosso trabalho, e a cada um dos irmãozinhos do plano espiritual.
que sempre nos amparam, nos assistem e nos apoiam. E assim, são grato, felicidade Então, estampada na mão, que vamos orando em agradecimento a todos que estiveram conosco. Vamos orando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, uma boa semana a todos. E estaremos todos reunidos na próxima semana, dando continuidade aqui ao nosso estudo. Tenha uma boa semana, um Deus no coração, um beijo no coração de todos.